Amém. Deus está aqui recebendo o nosso louvor e adoração, e nós temos convicção que Ele está falando através da sua palavra. E agora nós vamos aprender, estudar as Sagradas Escrituras, e o tema de hoje é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Apenas até aqui. Espírito Santo, a sua palavra é esta e queremos abordá-la. Nos dá graça, sabedoria e entendimento, de maneira que ela possa alcançar nosso coração, nos edificando, nos consolando e nos exortando. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço para sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos, Jesus é o autor, Jesus é o modelo, Jesus é o consumador da nossa fé. Quero falar sobre essa questão de fé e seus aspectos, porque Ele é o autor e porque Ele é o consumador. O que significa estas expressões à luz do contexto? Sem fé, o escritor de Hebreus diz que é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não podemos começar a vida cristã, porque a vida cristã se inicia na fé. Sem fé não conseguimos continuar a vida cristã, porque para continuar a vida cristã é necessário crer. Uma vez o escritor de Hebreus, mesmo no capítulo 10, disse que pela confiança que nós recebemos, devemos avançar e nunca retroceder, porque sem fé retrocedemos. Sem fé nós não podemos terminar aquilo que começamos, porque o justo viverá pela fé. Então, eu não começo sem fé, eu não continuo sem fé e nem termino sem fé. Eu preciso de fé para começar, continuar e terminar a minha carreira. E por falar em carreira, o escritor de Hebreus diz no capítulo 12, no verso 1, que nós estamos correndo uma carreira
que nos foi proposta. Qual o significado dessa expressão carreira? O grego ali, agon, vem do termo agonia. Você já deve ter ouvido a expressão agon, agonia, significa uma luta. Carreira aqui significa um esforço constante, um combate. Então nós estamos diante de um combate na vida. Esse combate é extremamente importante entendermos, porque Jesus não te chamou das trevas para fazer turismo, Jesus te chamou do pecado para ser soldado. Nós não estamos num cruzeiro fazendo turismo no mar, nós estamos num campo de batalha armado e lutando contra as potestades das trevas. Evangelho não é turismo, evangelho é combate. E se a gente se esquecer disso, nós vamos crescer, ou melhor, nem crescer a gente cresce, nós vamos viver simplesmente sem o conceito correto daquilo que Cristo tem para nós. Em nenhum momento a palavra de Deus nos apresenta um evangelho de flores, um evangelho paradisíaco, um evangelho só de água de coco na praia. Não, meus irmãos, evangelho é sim um combate. Nós estamos lutando, não contra a carne, nem contra sangue, mas contra príncipes, contra domínios das potestades das trevas. E se a gente não saber que estamos numa batalha, a gente relaxa, a gente tropeça, a gente cai, a gente fica acomodado. Então nunca se esqueça, você é um soldado alistado para uma guerra. Não abaixe a guarda por nada, vai até o fim com ousadia e fé, porque Deus certamente te ajudará a chegar até lá. Esse bom combate a gente encontra diversas vezes na Bíblia. Abra sua Bíblia, por exemplo, em 1 Timóteo, vamos lá. 1 Timóteo. Olha só o que o apóstolo Paulo fala para o seu soldado Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Veja que ele une combate com fé. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então o evangelho é semelhante a um combate, por isso a carreira nos foi proposta, isto é, um campo de batalha. Olha só o que ele também escreve na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4 e no versículo 5, diz assim: nenhum soldado em serviço. O que é um soldado em serviço? Um soldado de batalha, não é soldado de reserva, né? Aposentado. Soldado em serviço, se envolva com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Deus te alistou, você é um soldado na ativa e você não pode viver embaraçado. Por isso Hebreus capítulo 12 fala que já que estamos numa carreira, que já que estamos num combate, nós não podemos viver de forma embaraçada. Soldado não se embaraça, soldado luta as guerras do Senhor. Versículo 5, igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as regras. Então ele está dando duas comparações, de um soldado que luta na batalha e um atleta que luta em uma outra modalidade. Porém, o objetivo de Paulo é mostrar que a vida cristã é uma vida de luta. Diga comigo, a vida cristã é uma vida de luta. E é isso,
é vida de luta. Ah, pastor, se é vida de luta, eu não quero não. Só que nunca se esqueça que toda luta nós temos vitórias. Não é vida de derrota, irmão, é vida de luta. E luta é para ter vitória. Cristo nos garantiu nele a vitória. Nele, ele disse, somos mais do que vencedores. Bem, então toda luta, você pode ter certeza que você será um grande vitorioso. Capítulo 4, versículo 7, a célebre frase do apóstolo Paulo: combati o bom combate, glória a Deus, completei a carreira, guardei a fé. Olha como a fé aparece quando o assunto é combate, quando o assunto é carreira. Paulo está dizendo o seguinte: quando eu comecei minha fé, quando eu comecei a lutar, quando eu comecei a correr na jornada da vida, Deus me deu algo para guardar. O que é? A fé. A fé precisa ser guardada. Já viu aquela corrida dos bastões? Que vai passando um bastão para o outro e não pode deixar cair? Passa para um, passa para outro, e tem que levar o bastão até na linha de chegada. Esse bastão é a sua fé. Você não pode deixar a fé cair, você precisa guardá-la até o fim. Por que a fé é importante? Porque é a fé que garante que você vai chegar até o final. Se você não tiver fé, você não chega até o final. Mas se você tiver fé, Cristo vai te levar até o final. Então a carreira proposta é o bom combate, onde nós estamos guerreando através da fé. Por isso o escritor de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 38, que o justo vive pela fé. Ele luta com a fé, ele corre pela fé. Tudo que acontece na vida do crente é pela fé. O justo não vive por vista, o justo vive por fé. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pelo que cremos. É a fé que nos move, é a fé que nos faz chegar até a linha de chegada, é a fé que garante a nossa chegada, ok? Vamos lá. Ainda no capítulo 12 de Hebreus, o escritor diz que nós fomos chamados para trilhar uma grande jornada. Essa figura de linguagem utilizada pelo escritor, ela remete a um soldado que luta e também a uma jornada. Na Grécia antiga havia uma modalidade olímpica de 42 quilômetros de cidade a cidade, onde os competidores corriam a famosa maratona. Esses competidores, eles corriam para alcançar uma coroa. A coroa era o prêmio, a coroa era o troféu. Essa coroa dava reconhecimento pelo esforço grande que os competidores tiveram. Paulo fala sobre isso em alguns aspectos das suas epístolas, falando que só um ganha o prêmio, e a gente tem que se esforçar, e por isso a gente esmurra o nosso corpo também como um atleta se esforça. O autor de Hebreus, ele usa a mesma figura de linguagem que Paulo também usa nos seus escritos. Paulo está falando de uma corrida, e o escritor de Hebreus também fala igual. Nós fomos alistados para um combate, nós fomos inseridos em uma batalha, nós fomos alistados para uma corrida, e nessa corrida, no capítulo 12, no versículo 1, ele fala: corra com perseverança, corra com perseverança. Por quê? Porque existe uma grande nuvem de testemunhas. Essa expressão aqui, às vezes ela é mal compreendida. O que significa essa nuvem de testemunhas? A palavra testemunha aqui, martírio, já te dá uma noção do que mais ou menos significa. Marte, aquele que morreu por amor ao evangelho de Cristo.
Essa nuvem de testemunha é uma referência às testemunhas do capítulo 11, que pela fé lutaram até o fim das suas vidas. Quais são ou quem são essas nuvens de testemunha? Se você olhar, por exemplo, para o capítulo 11, nós vamos enxergar o que nós conhecemos como os heróis da fé. Pela fé, Abel, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, pela fé, Moisés. Então, o escritor de Hebreus cita vários nomes no capítulo 11. Aí, ele conclui o capítulo 11 no versículo 39. Olha aí na sua Bíblia, 11:39. Ora, todos estes que viveram pela fé, obtiveram um bom testemunho. Eles são testemunhas. Obtiveram um bom testemunho por sua fé. Todos eles eram testemunhas da fé. Então o que o escritor está dizendo no capítulo 12? Todos os nossos irmãos do passado correram a mesma corrida. Todos os nossos irmãos do passado lutaram o mesmo combate. E qual foi o resultado deles? Eles venceram. Então o escritor está dizendo o seguinte: essa nuvem de testemunha, essa grande quantidade de pessoas que lutaram até o fim com suas vidas, para dar sua vida por causa de Cristo, nós também não podemos viver embaraçado no pecado. Nós precisamos nos desembaraçar, nós precisamos abrir mão do pecado e começar a correr, aleluia, porque quem vive embaraçado se perde na jornada, quem vive embaraçado se perde no caminho. Então ele está dizendo, assim como os mártires venceram pela fé, então nós também devemos correr pela fé, renunciando o pecado, abrindo mão de todo o peso, porque existe uma chegada e nós não vamos ficar pelo caminho. Como é que a gente consegue chegar lá? Com esforço. Diga a palavra, esforço. Esforço. Porque hoje a gente está vivendo um mundo, irmão, que só Deus vai ter misericórdia. Ninguém quer se esforçar para mais nada não, irmão. Não, a gente está num misericórdia. Ou geração. A gente não quer falar mal da geração não, mas é uma geraçãozinha fraca, sem esforço nenhum. Não quer se esforçar para mais nada. E a Bíblia, ela é categórica ao dizer, a gente tem que se esforçar. A gente precisa lutar, a gente precisa guerrear. Olha só para você ter dimensão do que o escritor de Hebreus fala quando o assunto é esforço. No capítulo 12, no versículo 4. Leia aí na sua Bíblia, por favor, no capítulo 12, no versículo 4. Só para você ter ideia do que é esforço. Na luta contra o pecado. Está acompanhando aí? Capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, que luta é essa? A carreira que nos foi proposta. A gente tem que se desembaraçar do pecado. Então, na luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até derramar sangue. Entendeu? Você já derramou quanto sangue? Nada ainda? Então, seu esforço ainda não foi de nada. Meu esforço ainda não foi de nada. Eu ainda não fiz nada para Jesus. Eu preciso me esforçar mais. O escritor está dizendo, se você entende que tem uma carreira para prosseguir, se você entende que tem uma luta para lutar, luta até derramar sangue. Se esforça. Mas quantos de nós somos embaraçados com o pecado e aceitamos passivamente viver dessa forma? Não, 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 não. Nós precisamos lutar contra os nossos desejos, esmurrar a nossa carne e vencer o pecado pelo sangue de Jesus Cristo.
Se for necessário derramar sangue, derramaremos para lutar contra o pecado. Se for necessário ficar sem comer, ficaremos. Se for necessário subir montes, subiremos. Se for necessário orar, oraremos. O que for necessário para vencer o pecado, faremos, porque queremos viver desembaraçadamente. Mas hoje o que é mais fácil? Dar desculpa para o pecado. O que é mais fácil? Chamar pecado de transtorno. Porque hoje é um modismo. O camarada é compulsivamente viciado em pornografia. Aí ele vai num consultório e o doutor fala para ele: não, você tem transtorno. Ah, eu sabia que era transtorno. Agora ninguém mais pode falar que eu sou um pecador, porque isso é uma questão doença agora. Agora virou doença. Estão chamando o pecado de doença. Estão chamando o pecado de transtorno. Se qualquer médico diagnosticar dizendo que aquilo é transtorno, então eu não posso mais chamar de pecado. E se eu não posso chamar de pecado, o sangue de Jesus não pode purificar. Aí o cara aceita viver uma vida promíscua e pecadora, achando que é doente, mas na verdade não é uma doença física e nem mental, é o pecado lhe agravando e lhe levando para o buraco. Ou a gente derrama sangue e reconhece que somos pecadores, que precisa de Jesus, ou viveremos uma vida miserável a vida inteira. Não é tempo de dar desculpa, é tempo de se desembaraçar e viver uma vida cheia do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor. Não podemos dar desculpa para o pecado. Nós precisamos assumir nossos erros, reconhecer quem somos e pedir a graça e a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus é o autor da fé. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Capítulo 12, versículo 1. Existe uma carreira, uma luta. A gente tem que correr, com perseverança, com fé. Uma nuvem de testemunha, que são os mártires, eles já caminharam. Então eles, de alguma forma, nos inspiram. Nós devemos nos inspirar em homens e mulheres de Deus que já venceram essa caminhada. Paulo é um deles. Eu venci minha carreira, guardei minha fé. Paulo é um deles. Agora no verso 2, o escritor diz assim, olhando firmemente. Por que a gente tem que olhar firmemente? Porque a carreira que a gente corre, a luta que a gente luta, tem um alvo, e o alvo é o autor, o alvo é o consumador, o alvo é Jesus. Paulo também fala desse mesmo aspecto lá em Filipenses capítulo 3. Nós devemos olhar para Cristo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Isso fala do embaraço do pecado, que corrobora as palavras do escritor de Hebreus. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então Cristo é o meu alvo, e eu tenho que correr para Ele. E por que eu tenho que ter meu olhar firme em Jesus? Porque Ele é o autor da fé. O que eu recebo quando eu começo a correr? O que eu recebo quando eu começo a lutar? Fé. E quem gera essa fé no início da minha corrida, no início da minha batalha? Cristo. Por isso Ele é o autor. A palavra autor, arquegos, a expressão arqui é principal. Lembra? Arcanjo é anjo principal. Arqui é alguém que lidera. Arqui é alguém que é pioneiro, alguém que funda as coisas, cria as coisas. Então, Cristo, Ele é o fundador. Cristo, Ele é o líder principal. Cristo é o pioneiro da fé. Sem Jesus, não dá para ter fé. Sem Jesus, a gente nem começa a corrida, porque só por meio dele a gente consegue avançar.
Só por meio de Jesus a gente tem fé. Ele é que gera a fé dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Aqui dentro, irmão, quem gera a fé dentro do seu coração é o arque. Aleluia, é o autor da nossa fé. Ele fundamenta isso dentro de nós. Com base em quê? Com base nas Escrituras. Romanos capítulo 10, versículo 4 e versículo 17. Judas capítulo 1, verso 13. Veja só, Judas. Depois eu vou ler os outros textos. Judas, ele fala assim, ó: amados, nós devemos batalhar pela fé. Capítulo 1, verso 10. Não, desculpa, verso 3. Judas 1, 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi dada aos santos. Nós devemos batalhar pela fé, corrida, a mesma expressão que o escritor de Hebreus usa, pela fé, porque essa fé foi dada aos santos. Quem deu a fé aos santos? Cristo. Ele é o autor da fé. Na batalha da fé, é o autor da vida que dá a fé. Na luta da vida, é o autor da fé que concede essa fé. Você está de pé porque Jesus gerou fé no seu coração. Você sobrevive às lutas da vida porque Jesus tem acrescentado a sua fé. Sem Jesus, a fé deixaria de existir, mas por causa dele, estamos vivos e de pé e chegaremos até o final. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 14 e versículo 17. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Paulo está falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que vão invocar aquele em quem não creram? Então eu não posso invocar a Jesus porque eu não criei. Eu não tenho fé. Aí no verso 14 ele fala: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Então ele está dizendo o seguinte: só é possível crer se eu conseguir ouvir. Sem ouvir, eu não creio. E como é que eu vou invocar? Então, para eu invocar, eu preciso ter fé. Mas para eu ter fé, o que é que precisa mais? Eu preciso ouvir. Ouvir o quê? Aí Paulo continua: como ouvirão se não há quem pregue? Ouvir o quê? A pregação. Pregação do quê? Da palavra de Deus. Não é qualquer pregação não, porque tem muitas pregações aí que não é a palavra de Deus. Hoje você tem muitas histórias nos púlpitos que não carregam a palavra de Deus. Hoje nós temos história para tudo quanto que é gosto e de gênero. Porém, só uma coisa gera fé dentro do coração das pessoas: a genuína palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada. Toda escritura, a escritura gera fé nos nossos corações. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. É por meio de Cristo e sua palavra que a fé é gerada no nosso coração. Por isso no versículo 17 Paulo fala: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Perceba o agente aqui: pela palavra. Não é a palavra, é pela palavra. Você ouve pela. Isso significa que a palavra que vai gerando fé dentro do seu coração. Ela é o agente ativo, irmão. Eu não sei se você consegue imaginar, mas deixa eu tentar te explicar. Quando entra um incrédulo dentro da igreja ou em qualquer lugar que a palavra está sendo pregada,
naquele momento, a palavra de Deus, ela vai causando dentro do coração daquele homem algo sobrenatural, vai gerando dentro dele o que chamamos de fé, e isso vai dando a ele a capacidade de reconhecer Jesus como Senhor e reconhecer Jesus como Salvador. Não é o homem que por si só, ele entra aqui, eu quero Jesus, porque o homem não tem essa capacidade, é a palavra que gera no coração dele, e a partir da palavra ele vai crendo e invocando o Senhor Jesus Cristo. Por isso que tem que pregar a palavra, irmão. Eu fico assim abismado em lugares que dão 5 minutos para pregar a palavra, 15 minutos para pregar a palavra. Como é que pode? A palavra é a primazia do culto, ela precisa gerar fé nas pessoas, ela precisa criar essa atmosfera de fé nos corações, para que a partir disso o povo invoque o nome do Senhor, que Deus gere fé nos nossos corações pela palavra de Deus. Ele é o autor da fé, ele é o autor da vida, Atos capítulo 3 versículo 15, ele é o autor da salvação, Hebreus capítulo 2 versículo 10, ele é o autor da fé, Hebreus 12, 2, perceba que Jesus sempre é o princípio, por isso que ele disse, eu sou o alfa, início, começo, eu sou o autor, eu sou o principal, tudo existe por ele, sem ele, nada do que existiu vai existir, ele é o princípio de tudo, você é salvo porque Jesus gerou isso dentro de você, você tem vida porque Jesus gerou essa vida em você, você tem fé porque Jesus acrescentou sua fé, tudo é por ele, por meio dele, glória pois a ele, aleluia. Ele é o autor da fé, ele que começa tudo, ele também é o consumador. O que significa a palavra consumador? Significa aquele que conduz, aquele que leva a um estado de perfeição. Olha que coisa poderosa. Então vamos lá, eu ouvi a palavra, Cristo me dá a fé como um presente. Ele gera dentro do meu coração a fé. A partir da fé que Cristo me dá, eu vou começar uma luta, eu vou começar uma carreira, correr. Aí eu começo a correr, e o que vai acontecer nessa luta? O que vai acontecer nessa correria toda que a gente tem que ter? Problemas, dificuldades. Se a fé não for aperfeiçoada, o que você acha que vai acontecer com esse corredor? O que você acha que vai acontecer com esse lutador? O que você acha que vai acontecer com esse crente? Ele vai desistir. Então o que Jesus faz com o lutador? O que Jesus faz com o soldado? O que Jesus faz com o crente? Aperfeiçoa a fé. A luta aumenta, a fé aumenta. Oh glória. As frustrações começam a chegar, ele dá mais fé. As dificuldades começam a chegar, ele dá mais fé. De repente você é mandado embora do emprego só porque você virou crente, acrescenta sua fé. Daqui a pouco alguma coisa começa a acontecer contrária, as pessoas começam a falar mal de você, calúnia, Jesus, calma aí, fé, aleluia. Aí você vai acrescentando, e Jesus vai acrescentando, e você vai tendo força para continuar. Não terá problemas capazes de tirar da presença de Deus, porque o Deus dos problemas, que resolve os problemas, vai revestir você de fé, e você vai chegar até o final, porque Ele é o consumador, Ele é o consumador da fé. É Ele que está conduzindo, gente. Não é a tua força, é a força dEle, é a fé dEle. Você tem que se esforçar? Tem, mas é Ele que acrescenta. Lembra daquele homem que estava o filho endemoniado? Aí Jesus chegou e falou, o que está acontecendo essa bagunça aí? Aí o pai olhou para Jesus e falou assim, os seus discípulos não puderam expulsar o demônio? Aí Jesus falou o que para eles? Ô geração
Que fé pequena de vocês. Até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer com essa pequena fé de vocês? Traga o menino para cá. Aí o pai olhou para Jesus e falou assim: Jesus, tu pode fazer alguma coisa por mim? Aí Jesus olhou para ele e fala: eu posso, se você crê. Aí ele olhou para Jesus e falou assim: eu creio. Aí Jesus olhou bem no fundo do olho dele. Aí ele começou a chorar. Mas ajuda a minha pequena fé. Talvez ele estava dizendo para Jesus: eu não estou preparado, eu não tenho fé ainda para o Senhor fazer isso no meu filho. Aí o consumador, aquele que eleva, aquele que conduz, ele dá a fé necessária para o pai e fala: fica tranquilo, eu vou acrescentar a sua fé. E a Bíblia diz que Jesus expulsou aquele demônio. Aquele homem não tinha capacidade de crer o suficiente, mas Jesus estava lá para aumentar a fé dele. Acrescenta-nos a fé. Ele é capaz de te acrescentar a fé. Não peça para Jesus te tirar o problema, peça para Ele acrescentar a sua fé para você vencer o problema. Não peça para Jesus te arrancar da dificuldade, peça para Ele acrescentar a sua fé para você vencer a dificuldade. Não peça para Ele para que os leões não se levantem, peça fé o suficiente para você fazer os leões caírem por terra. Peça fé para você avançar, peça fé para você chegar até o final dessa batalha. Ele é o consumador, Ele é aquele que conduz, Ele é aquele que leva à perfeição. É Ele que aperfeiçoa essa fé no processo todo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Olha só o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós. Quem é que começou a boa obra? Cristo, porque Ele é o autor, ok? Há de completá-la até o dia de Cristo. Ou seja, ele está falando do futuro em que Cristo busca a igreja. Então aquele que é o autor, que começou, também é o consumador, que vai terminar. O que Jesus começou na sua vida, Ele é capaz suficientemente de terminar o que Ele começou. Ele iniciou um processo e é Ele que vai concluir esse processo na sua vida. Tiago capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 fala que a nossa fé é aperfeiçoada. Abra em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 3. Vou ler o 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Preste atenção. A fé que te foi dada quando começou a correr, quando começou a lutar, no campo de batalha e na corrida da vida, ela será provada. Provada pelo quê? Por várias provações, por várias tribulações. Lembra que eu acabei de dizer? Se você está correndo e existe várias tribulações e a sua fé não é aprovada, sua fé não é aperfeiçoada, o que acontece conosco? Caímos, desistimos. Mas se a fé é provada, se a fé é aperfeiçoada, ela produz, ela gera. Gera o que, pastor? Perseverança. Uma fé que é aperfeiçoada é uma fé que gera perseverança. Ora, versículo 4, a perseverança deve ter a ação completa. O que é a ação completa? É a consumação, perfeição, aperfeiçoamento. A perseverança deve ter aperfeiçoamento para que sejais perfeitos. A palavra perfeito aqui, ela tem a mesma raiz do consumador ali, teleios. Então ele está dizendo o seguinte: a fé confirmada, aperfeiçoada, gera no cristão um caráter perfeito, maduro e íntegro. Então o soldado que luta as batalhas da vida pela fé se torna cada vez mais perfeito e íntegro. É Cristo
o consumador, aumentando e acrescentando sua fé. Quem te viu e quem te vê. Você chegou até aqui porque Ele aperfeiçoou a sua fé. Pedro fala a mesma coisa que Tiago, mas usando outras palavras. Capítulo 1, versículos 5 ao 7, Pedro fala de uma fé que foi provada como é provado o ouro no fogo. Essa fé provada como ouro no fogo mostra que Cristo aperfeiçoou a nossa fé por intermédio das tribulações. Só que a tribulação não vem para nos matar, vem para nos aperfeiçoar. Sua fé hoje é muito mais sólida, muito mais perfeita do que quando você era novo convertido. Por quê? Porque as tribulações contribuíram para produzir perseverança. E hoje você está firme porque Ele acrescentou a sua fé. Ele é o consumador da nossa fé. Agora, o que é fé? Eu já estou falando mais de meia hora aí, 40 minutos sobre fé. O escritor de Hebreus, ele dá uma definição de fé. Muitas pessoas tentaram definir fé. E eu acredito que todas as pessoas, todos os teólogos que contribuíram com suas definições sobre fé, trouxeram uma luz no nosso entendimento. Por exemplo, Martinho Lutero disse que a fé é um firme e certo conhecimento da graça de Deus em Cristo. Você ter um firme entendimento de quem Deus é, de quem Cristo é, e por meio da sua graça você é salvo. Isso é fé. Charles Spurgeon disse que a fé é o pé do coração que pisa nas promessas de Deus. É o olho que vê Jesus e o ouvido que ouve a sua voz. É pela fé que você ouve Jesus, é pela fé que você vê Jesus, e é pela fé que você tem acesso às promessas de Deus. Uma outra pessoa contribuiu com uma definição de fé, Wayne Grudem. Ele disse que a fé salvadora é a confiança em Jesus Cristo, como uma pessoa viva para o perdão dos pecados e a vida eterna com Deus. Ele está falando e dando ênfase à fé que nos salva. Outra definição de João Calvino, reformador, disse que a fé é um firme e certo conhecimento da benevolência de Deus para conosco, fundada na verdade da promessa, gratuitamente dada em Cristo, revelada na mente, selada no coração pelo Espírito Santo de Deus. Agora, o que diz o escritor de Hebreus? O escritor de Hebreus, eu acredito que tem uma definição ainda mais simples, mais sucinta do que é fé. Hebreus capítulo 11, o escritor de Hebreus fala que a fé é certeza. A fé é confiança. Certeza, em algumas traduções, fala firme fundamento. A expressão firme fundamento é certeza, é confiança. A fé é a base da esperança, porque a fé aponta para o futuro e não para as coisas do presente. Se você acha que Deus te deu fé para você conquistar bens materiais, você está enganado. A fé é para você ter acesso às promessas de Deus na sua vida. A fé, eu ouvi uma expressão, agora eu não sei quem foi que citou e nem sei quem é o dono dessa citação. Ele disse que a fé é a moeda do reino de Deus, a moeda corrente do reino de Deus. É por meio da fé que você consegue ter acesso às bênçãos e às promessas do Senhor. A fé aponta para o futuro, e o futuro aponta para uma viva esperança. E como eu vou esperar, como eu vou ter uma viva esperança? Com a fé que Deus te deu. Você consegue esperar coisas melhores porque você tem fé. Você consegue esperar que as promessas se cumprirão porque Ele acrescentou sua fé. Fé é certeza, fé é a base da esperança. O escritor ainda fala mais: fé é a convicção. Fé é a convicção ou confiança nas promessas futuras. Por isso ele fala, coisas que se esperam e convicção das que não se veem. Fé aponta para o invisível e não para o visível. Fé é você com os olhos da fé enxergar aquilo que os olhos físicos não conseguem. Fé é você crer que pode Deus
fazer infinitamente mais do que pedimos e infinitamente mais do que pensamos. Então, olhando para essa questão de fé, nós entendemos que Cristo gerou isso dentro de nós, e Ele é poderoso para acrescentar todos os dias. Agora, eu quero finalizar a mensagem abordando alguns aspectos da fé, com base em Hebreus 11. Nós estamos unidos no capítulo 11 e no capítulo 12. Ele no capítulo 11 fala do que é fé, e ele começa a narrar várias testemunhas que viveram pela fé. Uma carreira proposta, capítulo 12, uma luta e um bom combate, nos foi proposto, e agora a gente precisa perseverar pela fé. No capítulo 11, ele introduz o assunto falando de pessoas que venceram pela fé. Então deixa eu te dar alguns exemplos, eu não vou falar de todos, eu vou apenas citar e trazer o aspecto da fé na vida dessa pessoa. Só para vocês mais ou menos terem noção, ele, o escritor de Hebreus, no capítulo 11, ele usa a expressão pela fé 18 vezes. Só para mostrar que a fé é extremamente importante. Se a fé é importante para a minha vida, então nós devemos observar seus aspectos. Primeiro aspecto que eu observo no capítulo 11 é a fé que te leva a adorar. Capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Por que Caim ofereceu um sacrifício melhor do que... Por que Abel ofereceu um sacrifício melhor do que Caim? Porque ele tinha fé e Caim não. A Bíblia fala que Caim era do maligno. A Bíblia fala que Caim era perverso. Mas a Bíblia diz que Abel tinha fé. Aí tem um monte de gente querendo medir a oferta. Ah não, porque a oferta de um tinha sangue, e a oferta do outro não tinha sangue. O sangue aponta para Jesus. Aí os caras querem criar uma teologia em cima de símbolos, mas a Bíblia nunca falou sobre esse aspecto. A Bíblia está falando sobre a fé do coração de Abel. Abel tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É logo depois que ele cita Caim, logo depois que ele cita Abel, ele usa essa expressão. Por que Caim não foi aceito? Por que Abel foi aceito? Porque Abel agradou a Deus. E por que Abel agradou a Deus? Porque tinha fé. Caim não tinha fé, por isso desagradou a Deus. Então nós corremos um sério risco, irmão, de contribuir na igreja sem fé, de servir na igreja sem fé, de viver um evangelho e uma vida cristã sem fé. Deus nunca se agradará daqueles que tentarem viver sem fé. Só um homem vivendo pela fé é capaz de agradar o Senhor. Capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por que Enoque foi arrebatado? Porque ele agradou a Deus. E por que ele agradou a Deus? Porque ele andava pela fé, ele vivia pela fé. Aí no capítulo 11, no versículo 6, aí ele diz, de fato é impossível agradar a Deus sem fé. Por que Enoque agradou a Deus? Porque tinha fé. A fé nos leva a adorar a Deus. A fé nos leva a agradar a Deus. A fé nos faz viver uma vida de temor. Capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Por que Noé obedeceu ao Senhor? Por que Noé construiu a arca? Por que Noé acreditou nas palavras de Deus? Porque ele creu, ele tinha fé. Pela fé Noé temeu ao Senhor. A fé te leva a adorar, a fé te leva a agradar, a fé te leva a temer a Deus. Quarto lugar, a fé te leva a obedecer. Capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Só obedece quem tem fé, gente. Já viu crente desobediente, rebelde? Não vive pela fé, ele vive pela vista dele.
ele vive pelo braço dele, ele vive pela força dele, ele não vive pela fé, logo não agrada a Deus, não teme a Deus, não adora a Deus. Uma coisa é conectada na outra. Quem tem fé, ora. Quem tem fé, adora. Quem tem fé, agrada. Quem tem fé, teme. Quem tem fé, obedece. Quinto lugar, pela fé, renunciamos tudo. E quem renunciou no capítulo 11, no versículo 24? Moisés. Moisés renunciou o quê? Todos os luxos do palácio de Faraó. O texto fala, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho de Faraó. Por que que ele recusou? A maior honraria do seu tempo, porque ele cria em algo maior do que ser filho de Faraó. A maior honra de um homem não é ser filho de um bilionário, filho de um rico. A maior honra de um homem é ser filho de Deus e viver pela fé. Eu renuncio tudo para viver por fé. Nós devemos renunciar tudo para viver por fé. Esse é o quinto aspecto e o penúltimo. E o último aspecto, capítulo 11, do versículo 32 ao 38. Eu não vou ler todo o texto, mas aqui o escritor, ele não cita nomes. Ele apenas cita ações. E todas as ações citadas aqui mostram praticamente a mesma coisa. O quê? Perseverança. Todos eles perseveraram até a morte. Aí o escritor, ele faz vários apontamentos de pessoas que morreram pela fé. Então a fé te leva a perseverar. Você pela fé adora a Deus, você pela fé agrada a Deus, você pela fé teme a Deus, você pela fé obedece a Deus, você pela fé renuncia o mundo e você pela fé persevera até o fim. Glória a Deus. Conclusão. A vida cristã é uma carreira espiritual. Entenda a carreira como um campo de batalha. Entenda a carreira como uma grande jornada que a gente tem que percorrer. Há uma grande nuvem de testemunha que nos inspira a não desistir. Essa nuvem de testemunha são as nossas referências de homens que morreram pela fé, batalharam pela fé, conseguiram. Então, se eles conseguiram, nós também pela fé conseguiremos. Jesus é o nosso exemplo supremo de fé. Ele iniciou a fé em nós e levará à perfeição. Ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé. A fé que nos faz completar a carreira é uma fé que obedece, espera, renuncia, enfrenta e vence. Essa é a fé que Deus colocou no nosso coração. Amém? Vamos continuar pela fé? Vamos avançar pela fé? Que Deus aperfeiçoe essa fé no nosso coração. Vamos orar? Pai, graças eu te dou, porque o Senhor nos trouxe